Vivemos em uma época em que nossos corpos doem, mas muitas vezes é as nossas almas que gritam. E a psicologia se torna essencial para a gente se entender e se reconectar com a gente mesmo. Bem-vinda, Isis! Muito obrigada, é um prazer estar aqui, eu amei receber seu convite. E vamos lá! O prazer é todo meu ter você aqui com a gente, minha psicóloga, inclusive pessoal, tá? E vamos falar um pouquinho sobre a sua vocação e carreira? Vamos lá? O que levou você a estudar psicologia? Eu vivo no mundo da psicologia desde muito nova. Minha mãe é psicóloga, mestra em psicologia, atua em psicologia jurídica e foi um caminho assim que para mim veio muito natural. Eu gosto muito de pessoas, desde nova eu leio os livros da minha mãe, então assim, eu gosto muito de estudar e foi uma coisa que veio para mim naturalmente. Eu cresci nesse meio e quando eu comecei, desde o primeiro dia de aula de psicologia, eu já estava apaixonada. Ai, que legal, Iris. Então veio da sua mãe, literalmente, né? Veio literalmente. Você chegou aí com ela em algum lugar, consultório, ou era só escutar mesmo dentro de casa? Eu cheguei aí com ela quando eu nasci. A minha mãe estava no primeiro período da faculdade, então assim, eu até brincava que algumas professoras que foram professoras da minha mãe foram minhas professoras depois. Aí eu falava pra elas, gente, vocês não podem me reprovar, eu já fiz a matéria duas vezes. Ai, que legal! Então, assim, eu acabei acompanhando muito desse processo, o primeiro consultório dela, quando ela começou a atender. Hoje em dia minha mãe atende casais, mas teve uma época que ela atendeu crianças também. Então, assim, era muito bacana. Eu lembro de ir pra lá, de brincar. Minha mãe atua como perita hoje no Tribunal de Justiça. Então, assim, até mesmo minhas experiências de estágio, eu tive muitas portas abertas por conta dela. E tá lá dentro, consegui ver meu nome sendo começar a ser chamado, porque a primeira vez que eu ia era por conta dela. Mas os outros convites vinham por conta do meu trabalho, então me deixou muito feliz. Você teve um momento chave, por exemplo, esse aqui é a minha praia, inclusive é onde você estava mais ou menos falando um pouquinho, mas você falou assim, essa aqui é a minha praia, tá? Isso não adianta. Quando eu comecei a faculdade, eu queria concurso. Eu queria ir pra parte de perícia e avaliação psicológica. E acabou que durante meus estágios eu comecei a atender na clínica, como estagiária, atender com psicoterapia, e minha primeira paciente foi uma mulher vítima de violência. Foi uma dificuldade enorme, foi assim, um baque pra minha primeira vez. Eu brinco falando sério, assim, que a cada sessão que eu fazia com ela, eu fazia 4 de supervisão. E é uma paciente muito querida, ela já teve alta, assim, maravilhosa. Ela ainda me manda mensagem, às vezes, pra falar como está. E é uma situação, assim, que realmente me tocou muito e que me levou muito pro consultório. Porque através daquela paciente eu consegui ver o quão o consultório psicológico pode mudar a vida de mulheres e a vida de pessoas dentro daquela situação. Isso. Muito. Nossa, assim, verdade, que difícil, né? Muito. Isso é só a primeira, assim. A primeira. Meu Deus, nem consegui imaginar. Izzy, essa é uma pergunta, inclusive, muito frequente. Eu acho que muita gente tem curiosidade hoje em dia. Eu acho até no meio dos psicólogos mesmo, dos pacientes. Mas qual é o problema que você vê mais frequente aqui na clínica? Na clínica, a gente vê muito avaliação psicológica. Então, hoje a gente investiga muito questões de déficit de atenção, autismo. Eu tenho muita dessa demanda, né, de investigação, de testes. Hoje em dia, vem muito, acho que por conta das minhas redes sociais, me procuram muito para avaliação de personalidade. Então, em relação a testes de personalidade, que pessoas estão buscando autoconhecimento para realmente já chegar no consultório com bem nichado assim qual é o problema. Mas para mim, eu como psicóloga, hoje o meu maior número de pacientes são mulheres vítimas de violência. Eu brinco até com as minhas supervisoras, que até hoje eu faço supervisão, falo com a minha psicóloga também que, olha, eu acho que eu devo ter alguma coisa para esse tema, tanto que é um tema que eu estudo muito, que eu busco me especializar, porque realmente muitas mulheres vítimas de violência vêm para mim com essa demanda. Isis, vamos quebrar um pouquinho o gelo, vamos um pouquinho para uma perguntinha interessante. Quais são os mitos que você quer desmistificar sobre sua profissão? O maior de todos, que é assim, uma questão que às vezes a pessoa vem para terapia e se frustra um pouco, é sobre o processo. Porque terapia é um processo. Você não vai chegar aqui hoje e vai sair daqui curado da sua depressão, ou vai sair daqui resolvendo suas questões sozinho, falando, não, agora eu tenho minha autonomia, é isso, minha autoestima voltou. Não é assim. A terapia, ela envolve um processo que envolve tanto o paciente fazer quanto nós. Então, é mais complexo do que isso. E, às vezes, esse processo, as pessoas não estão prontas para falar sobre ele. E para viver ele, né? Porque é um processo que dói. Quando você vai falar das suas dores, porque aqui a gente não vai só falar, apontar o dedinho pro outro e falar, essa pessoa me fez isso. São questões de, nossa, eu fiz isso. Eu acho que é em todo, né? Todo mundo acha que uma coisa só que você vai fazer vai resolver todos os seus problemas. E acho que na psicologia é assim, mas não é assim, eu acho que em lugar nenhum. Então, como que a pessoa cria uma explicativa dessa forma de achar, vou na primeira terapia e acabou meus problemas? Não, não é assim. E eu vejo muito isso também por conta também das redes sociais. Porque hoje está mais popularizado
você fazer terapia, você ir até um psicólogo, você procurar ajuda psicológica, isso é ótimo. Isso é muito bom. Mas chega no ponto em que o coleguinha tá fazendo, nossa, mas ele já melhorou tanto, foi tão rápido. As comparações entram aí. O processo dele foi tão rápido, por que o meu tá sendo tão lento? E não é assim que funciona. Inclusive, como podemos saber se precisamos de terapia? Todo mundo precisa de terapia. Todo mundo. Porque a terapia, ela não é só uma questão de tratamento. Estou me sentindo mal, irei para a terapia. Ela é uma questão, não de prevenção, não é bem essa palavra, mas ela é uma questão de, literalmente, autocuidado. A saúde mental não é apenas quando, nossa, estou depressivo, estou ansioso. Vamos cuidar antes, vamos tratar antes, vamos entender de onde pode vir essa questão. Vamos viver uma vida mais leve, mais tranquila. A saúde mental, a terapia, ela te traz isso, ela te traz essa tranquilidade, ela traz essa leveza para a vida, para conseguir levar as situações de uma maneira mais tranquila. A ansiedade é o mal do século? Isso sim, por quê? Nossa, tá sendo um século tão conturbado, né, pra gente falar que uma coisa é o mal do século. Mas a ansiedade hoje, ela é mais comentada, hoje em dia ela está sendo mais diagnosticada, inclusive, algumas vezes, né, em excesso, porque hoje a gente tá o tempo inteiro sobre algum tipo de estímulo. Então, até pra gente mesmo entender quando é uma situação real, de quando é só a nossa mente, é difícil. Mas pra poder falar sobre, igual, eu já vi muita gente chegando com... Eu tenho TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa chega aqui, eu tenho TAG, eu tenho certeza que eu tenho. Não tem. No final a gente vai, pra poder entrar realmente dentro de um transtorno, pra poder se encaixar nisso, tem muitos sintomas. A gente tem uma grande categoria de sintomas para poder se encaixar ali naquele transtorno. E a ansiedade é um sentimento normal, é um sentimento real. Todos nós sentimos ansiedade em algum momento, seja para poder ser apresentadora, para poder falar, para poder ser entrevistada. A gente também tem essa ansiedade, né, por aquele momento, ansiedade por um casamento, por uma festa, até mesmo por uma promoção ou por uma coisa ruim. Ansiedade, nossa, eu vou sair de carro, mas eu tenho medo porque eu bati meu carro, e se eu bater o carro de novo? Essa ansiedade são sentimentos normais. Por quê? Porque o medo foi o que manteve a gente vivo durante todos esses séculos, desde o início da humanidade. Então, realmente, o cérebro ele não identifica exatamente essas situações. Cabe a gente a reprogramar o nosso entendimento perante essas situações. E com psicoterapia é uma maneira de se tratar a ansiedade. Psicoterapia tem meios farmacológicos que não descartam a psicoterapia, do mesmo jeito que, em alguns casos, a psicoterapia não descarta os remédios. Então, de modo geral, é preciso sim fazer uma análise delicada, caso a caso. Não se trate de ansiedade pelo seu Instagram. Por favor. Isa, eu acho que a gente falou já um pouquinho sobre tudo, você já deu várias dicas, inclusive. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre você? Eu gostaria de falar sobre o bem-estar e o autocuidado. Primeira perguntinha, vamos lá. Que práticas pessoais você usa para o bem-estar emocional? Pro meu bem-estar emocional, regulação emocional, então me afastar das situações. Às vezes a gente passa ali um estresse no dia a dia, bate o carro, briga com o marido, os cachorros fazem uma bagunça, a casa tá bagunçada, enfim. Esses estresses emocionais do dia a dia, principalmente dona de empresa, quem trabalha, passa muito por isso com o fornecedor, essas questões. Então, nesses momentos, eu tiro um momento para realmente me afastar da situação, respirar algumas vezes e me regular emocionalmente. Ok, essa situação diz respeito a qual versão minha? A isso pessoal, a minha carreira, ao meu trabalho? Não, diz respeito a isso. Então, como eu posso resolver essa situação? Se eu posso resolver agora, eu resolvo agora. Se eu não posso, eu vou fazer outra coisa que eu posso resolver agora. Eu não fico ali naquele momento... matutando. Remoendo aquela situação. Não é produtivo, não é funcional e só abala o meu emocional. Então, um dos maiores passos no sentido do meu autocuidado foi realmente me afastar das situações, entender se eu posso resolver ela ou não. Se eu vou encarar ou não, né? Se eu posso resolver aquilo agora, porque muitas situações acontecem e você fala, cara, eu não posso resolver isso agora. Só que você passa o resto do dia com aquela coisa. E aí você não consegue fazer nada, você não consegue resolver nenhuma outra coisa e parece que o seu dia travou naquele momento. Isso, vamos falar agora um pouquinho sobre terapia, processos. Inclusive, eu gostaria de saber como que é a primeira terapia com você. A primeira sessão? Na primeira sessão, eu foco muito em fazer um bom rapport. Rapport é o que a gente chama dessa identificação, dessa conexão do paciente comigo. Então, na primeira sessão, normalmente, quando a gente tá na faculdade, eles falam pra fazer anamnese. Normalmente, a minha anamnese é básica, tipo, nome da mãe, contato de emergência, CPF, afins. Eu entrego pro paciente mesmo escrever na recepção, eu peço pra minha recepcionista entregar pro paciente. E dentro da sessão, eu foco em criar uma conexão. Eu quero entender o que levou ele até ali, quero entender como ele tá se sentindo naquele momento de estar ali. Tem alguns que não vieram pra se abrir, então ele já chega falando, eu não quero que você pergunte do meu passado. Eu falo, então vamos falar do seu presente. Como é que foi seu dia hoje?
Então, assim, eu quero entender esse paciente, eu quero criar uma conexão com ele para que a gente possa desenvolver um vínculo terapêutico da melhor maneira possível. A minha primeira sessão é focada nisso. Isa, aproveitando essa mesma pegada, o que você diria pra pessoa que tem medo de começar uma terapia? Não tenha. Você é tão bonita porque tá triste. Começar a terapia é um passo que você dá em busca da sua melhor versão. Ficou meio aquela coisa muito Instagram? Ficou. Mas a verdade é essa, é a verdade mais pura, porque quando você vem pra terapia, eu não tô aqui pra poder, aquela coisa de, eu quero conhecer os seus segredos, ou, meu Deus, eu preciso que você se abra toda a sua vida pra mim. Você vai conversar daquilo que é a sua demanda, e a gente vai entender o que a gente pode fazer pra que você leve uma vida da melhor maneira possível. Para que você consiga viver com tudo isso que está acontecendo, para que você consiga viver leve, para que você consiga realmente ver resultado na sua vida cotidiana, porque o objetivo da terapia é que a sua vida diária seja muito melhor e que você consiga viver em paz com a sua própria mente. Inclusive, o que você acha desse pessoal que fazem terapia e acha que não está fluindo, não está progredindo? Entra 2 pontos. Às vezes, a pessoa tá fazendo terapia ali e sente que não mudou nada na vida dela. Não mudou nada na minha vida, eu sinto que eu não melhorei, não sinto que mudou nada. Às vezes, você procura outro terapeuta. É uma coisa que não aconteceu ainda, mas é possível que aconteça, claro, com qualquer profissional, que não funcione comigo. E eu falo, procure outro terapeuta, vamos ver se você se identifica melhor com ele. Se não, volta, vamos tentar outra técnica, vamos descobrir outro jeito. Conversar com o seu profissional também é a melhor maneira de fazer isso. Então, olha, eu acho que do jeito que você tá levando a sessão não tá fluindo, eu não tô sentindo que tá melhorando, não tô sentindo que tá evoluindo. Vamos tentar outro jeito, vamos descobrir, vamos fazer de outra forma, vamos reinventar esse sistema. E quando fala, às vezes, do próprio sentimento, porque também tem isso, porque às vezes você sente que você tá regredindo em si mesmo. Por exemplo, tô aqui fazendo terapia, eu sinto que eu tô tendo o mesmo problema, que eu venho aqui e falo, não, eu vou melhorar então, eu vou pra casa e faço de novo e não melhoro. E eu sinto e vou naquela e passa meses desse jeito. Gente, é processos. São processos. Às vezes você não vai internalizar aquilo em primeiro momento. Você vai precisar de ouvir aquilo várias vezes. Você vai precisar voltar pra terapia em vários momentos e tratar aquela... Porque às vezes aquele sintoma que você tá tendo, que você fala que você tá repetindo muito ele, você não tá tratando a causa. Não. Então, a partir do momento em que a gente descobre a causa e vai tratando as causas, vai entendendo toda essa dinâmica, vai fluir. Só que o que a gente não pode fazer é desistir no meio do caminho. Porque a partir do momento em que você, eu tô indo pra terapia, não tá dando certo, vou parar? Se com a terapia não tá fluindo, imagina sem. Inclusive, já aconteceu comigo. De ir pra terapia 6 meses e falar pra minha psicóloga, 46? eu erro a mesma coisa. Isa, toma agora pro bloco extra. Vamos agora no ping-pong, resposta rápida. Vamos. A primeira palavra que vem na sua mente ou a primeira frase. Vamos lá? Preparada? Animação! E psicólogo que te inspira? Psicólogo que me inspira, minha mãe. A emoção mais difícil de administrar? Dependência. Uma música que te relaxa? Que me relaxa? Luke Combs. É um cantor country, eu acho muito bom. Legal. Inclusive, me manda depois. Terapia é Tudo. seu mantra pessoal? Cada um sabe o que precisa pra ser feliz. Outro livro que você recomendaria? Ou mesmo? Livro de psicologia ou pode ser... Um livro que você recomendaria? Nossa, me pegou muito. Um livro que eu recomendaria. Pode ser o mesmo. Pode ser o mesmo? Então, O Selfie do Terapeuta. Maravilhoso pra você, psicólogo, que quer começar a atuar na área. Palavra que você mais repete na sessão? Depende do paciente, mas a palavra que eu mais repito na sessão, o que você acha disso? Seria uma frase, né? O que você acha? Como você se sente? Um hábito que te sustenta? Um hábito que me sustenta? Estar em família. Uma série que deixa uma marca em você? Criminal Minds. Ai, eu gosto. Eu amo. Eu gosto. Saúde mental em uma palavra? A base. E hoje falamos sobre o que às vezes silenciamos. O que se esconde por trás de um sorriso ou de um está tudo bem? Agradecemos a nossa convidada por nos lembrar que pedir ajuda não é fraqueza, e sim coragem. Saúde mental não é um luxo, é uma necessidade e um direito. Se esta conversa lhe tocou, compartilhe com alguém que precise. Inscreva-se e deixe seu like e fique conectado com essa história. Mas antes disso, eu gostaria de deixar uma mini lembrancinha pra Isis. Gente, ela é muito fofa, eu não dou conta dela. Pra você. Muito Espero obrigada, que você goste. meu amor. Eu acho que você vai entender. Eu amo te atender. Ah, meu Deus do céu. Você foi muito esperto, você é ator. E ele bugou. Ai, eu amei.
Pra você usar, que a minha psicóloga, ela ama café. Inclusive, temos um cafezinho bem ali. Gente, Aí ela vai tomar aqui no consultório. coisa mais linda. Gostou? Se tem leveza, eu levo. Se tem peso, deixa eu ir. Ah, Olha a terapia fazendo efeito. inclusive, ele lembra aquele negocinho que você tem ali. Lembra muito. Eu vou pendurar em cima, É a inclusive. coisa mais fofa. Gente, eu amei. Eu tenho Pode escolher, vai Essa é demorar. Gostou? E um vasinho. Gente, e tá perfumado, tá? Um Espero que vasinho você de tenha gostado. planta. Eu amei, Tatá. Muito lindo seu projeto. Parabéns. Obrigada. Você é Você brilhante. também. E foi isso, gente. Mais um episódio lançado aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive, quem precisa de uma terapia ou terapeuta, eu vou deixar aqui o contato da Is. Como que a gente consegue te conectar? Hoje eu atendo no Centro de Saúde Polac. Entrando em contato com as meninas da recepção, elas passam para minha assistente. A gente consegue estar agendando uma sessão, tanto presencial quanto online, em qualquer lugar do Brasil. Deixarei aqui o Instagram dela e o arroba, tanto dela quanto da clínica. E muito obrigada, Is, mais uma vez. Ela Foi um prazer. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar, deixar um like. Fala o que faltou aqui te perguntar pra Is. Quem sabe ela volta numa próxima temporada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho, até a próxima. Mais alguma coisa pra quem pessoal que tá assistindo? Não, eu quero agradecer a você. Eu tô muito feliz e orgulhosa do seu projeto. A gente sabe o quanto você se preparou para esse momento e você está linda e brilhante e muito bem desenvolta durante todo esse processo. Está sendo lindo de assistir. Obrigada. É muito querida.